Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa tradicional live de segunda-feira à noite, há mais de um ano, né? Eu tenho esse compromisso com vocês aqui. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, eu estou aqui. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e eu faço essa live de orientação de pais há mais de um ano, né? Trazendo conteúdos referentes à criação de filhos e o nosso dia a dia enquanto mãe, enquanto pais. Aí, enquanto avós, bisavós, eu estava conversando com uma bisavó essa semana, né? E o dia a dia da criação de filhos. Sejam todas bem-vindas. E a gente vai falar hoje sobre não consigo dar conta. E algumas vezes, algumas outras mães me perguntam, né? Maria, como é que você consegue dar conta? Né? Você faz atendimento, trabalha, cuida da casa, tem 2 crianças. E a primeira resposta que eu sempre digo é que assim, eu não consigo dar conta, né? Eu não quero parecer até, né, e trazer a sensação de que quando a gente exerce todos esses papéis e essas funções, nós precisamos dar conta, né? Realmente eu não dou conta. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho como que a gente pode se distanciar desse peso do dar conta de fazer algo e nos aproximar realmente do que é o nosso equilíbrio de bem-estar, que realmente a gente não precisa dar conta, mas precisamos conseguir equilibrar algumas situações, alguns papéis que a gente escolheu, né? E que a gente pode melhorar esse equilíbrio para conseguir que a gente mantenha a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Eu falo muito fortemente com mães, então eu vou trazer a minha fala falando especificamente, né? Você é pai que também está ouvindo esse conteúdo, também pode te enriquecer, mas eu vou falar um pouquinho disso, né? O nosso papel, acho que quando alguém me pergunta como é que eu consigo dar conta, normalmente são mães, né? Que também ficam imaginando a sua rotina do dia a dia, né? Fazer comida, limpar a casa, cuidar dos filhos 24 horas, porque agora eles não têm, né, esse outro período na escola. Às vezes tem que fazer essas, às vezes não, né? Durante esse período de pandemia completo, né? Mesmo que eles estejam numa aula online ou que tragam material para casa, a gente também tem que lidar com essa função. Se você é casado ou não, às vezes você pode ter um companheiro e tem um namorado, tem alguém que ainda tem essa outra parte do relacionamento. Aí você também tem a sua parte profissional. Você pode estar trabalhando em casa, mas eu acredito que nenhuma mãe, nenhuma mulher deixa de trabalhar, né? Às vezes é fora de casa, às vezes é dentro de casa. E tudo isso está aí misturado, bagunçado. E talvez só de você me ouvir falar já te cansa, né? Eu não sei como que foi seu dia hoje. Se você começou a sua semana, sua segunda-feira, a semana de trabalho já se sentindo cansado. Eu coloquei um vídeo um pouquinho antes aqui, que eu tento sempre reforçar na minha mente, no meu coração, que a gente possa sempre celebrar a vida. Celebrar a vida, mesmo cansados, a gente celebra a vida. E eu quero falar dessa live hoje um pouquinho disso, né? Vamos fugir, vamos se distanciar desse dar conta. Esse dar conta normalmente é internalizado por nós mulheres por tantos anos, né? A nossa história de criação também, de que a boa mãe ou a boa mulher era aquela que conseguia dar conta, né? A gente foi assumindo novos papéis, mas as exigências são bem antigas e por vezes muito pesadas, né? Pode ser a sua sogra, pode ser sua mãe, pode ser o seu esposo, pode ser alguém do seu trabalho, várias pessoas repetindo aí na sua mente que você precisa dar conta ou que você precisa fazer ainda mais, né? E que você precisa fazer todas essas situações, que você precisa dar conta de tudo isso e fazer perfeitamente tudo isso. E aí você acabou internalizando todas essas falas que vêm sendo repetidas por muitos e muitos e muitos anos, muitas e muitas vezes em você.
e você acredita realmente que estar bem é conseguir dar conta de tudo isso. Então, quando as pessoas me perguntam, né, como que eu dou conta, eu sempre repito, eu não dou conta, né, e não quero passar essa mensagem que dou conta, mas que realmente eu tento mentalizar e focar a minha mente, a minha atenção para as prioridades e necessidades que eu tenho nesse momento. Eu falei no sábado com algumas profissionais de uma escola, falando um pouquinho disso. Nós assumimos vários papéis, né? E aí você pode pensar todos os papéis que você assumiu, né? Ser mãe, às vezes caiu aí de paraquedas, mas você assumiu esse papel, você assumiu um relacionamento, às vezes um casamento, você assumiu profissionalmente fazer algo, né? Trazer uma produção nesse seu trabalho. Você também tem amizades, você tem relacionamentos, você também é filha, né? Então talvez você também tenha os seus pais para cuidar nesse momento. E tudo isso, né? Se você fechar os olhos agora e pensar, se você pudesse deixar de escolher algum desses papéis, me responda aí se você está ouvindo essa live, independente do horário que você está assistindo, né? Você deixaria alguns desses papéis? Você deixaria algumas dessas funções? É muito provável, eu estava conversando com essas mulheres e elas falaram que não, né? Eu também, hoje, diante de todas as funções que eu exerço, né? Eu não consigo imaginar que eu vá cessar algo, né? Que algum desses papéis vai sumir da minha vida. Mas o importante para que a gente mantenha a nossa saúde emocional e que a gente consiga viver bem nosso dia a dia, é que a gente tenha essa sabedoria de equilibrar alguns pontos em alguns períodos, né? Não dá para todo momento a gente levar tudo no 100%, mesmo que às vezes a gente falado e a gente até tenta trazer essa imagem de 100%, é impossível a todos os momentos, né? A gente ama todos esses papéis, escolhemos todos esses papéis, mas algumas prioridades, algumas importâncias precisam ser analisadas todos os dias. Todos os dias. Se você tem um bebezinho agora que acabou de nascer na sua casa, provavelmente você vai dar muito mais atenção à sua maternidade do que ao seu profissional que está sendo... ele está em stand-by nesse momento, não que você cessou, mas você deu uma parada. Só que você não pode esquecer que você também tem relacionamentos fora do seu filho, que você também precisa de um descanso, porque você também tem a sua saúde física, que você precisa se alimentar, né? Eu repito sempre, mãe desnutrida não dá alimento. Então você vai equilibrar nesse momento, mas aí você volta para o seu trabalho, né? Às vezes passou aquele período que você estava de licença maternidade, você volta a trabalhar, aumenta um pouco o seu profissional, só que você também tem um filho, né? E aí você vai tentando fazer esse equilíbrio, né? De poder equilibrar essas partes que são todas importantes. Então eu quero trazer 5 passos que eu sempre retomo para mim também, enquanto mãe, enquanto profissional. A gente está aí na semana do desafio de 21 dias. Eu acordo bem cedo todos os dias para estar com vocês 6 horas da manhã. Estou preparando o nosso aulão Disciplina Sem Drama do dia 1º/4. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, tá o link na bio. E aí tudo isso acontecendo com os filhos em casa, né, trabalhando fora daqui também dos atendimentos da clínica. E como é que a gente pode tentar manter essa saúde emocional? Não estou falando que isso nos liberta de desafios, não estou falando que eu não tenho problemas, não estou falando que eu não tenho que chorar de vez em quando. E aí eu quero falar para vocês esses 5 passos para que a gente possa lembrar que a gente não precisa dar conta. Nós precisamos sim, o máximo possível, tentar equilibrar essas prioridades, essas horas, esses tempos, mas sempre lembrar desses pontos. Então, o primeiro ponto a ser lembrado: todos esses papéis e todas essas partes são realmente importantes.
Eu falei para vocês fazerem o exercício lá no começo. Pense em todos os papéis que você assume hoje. Todas as escolhas que você fez hoje. E mesmo que pareça que você não fez uma escolha, você fez uma escolha. Às vezes você escolheu não ter outra e por isso que você tem essa. Nós sempre estamos escolhendo. Às vezes inconscientemente, às vezes no piloto automático, mas a gente também tem escolhido. Então, todos esses papéis são integralmente importantes. Eu não consigo deixar de pensar, deixar de assumir algum deles hoje na vida, deixar de ser mãe, né? Deixar de o meu casamento, ou deixar a minha vida profissional, ou das minhas amizades, né? Ou deixar de ser filha, né? Tudo isso está integralmente dentro de mim, porque faz parte da minha constituição hoje. Então, o primeiro ponto é você lembrar que todas essas partes são importantes. Mais importantes, são várias coisas são importantes às vezes, mas a gente pode dar algumas prioridades nesse ponto, né? Nesse ponto, hoje eu tô bem distante da minha casa, eu me comunico com a minha mãe, né? Me importo com a minha família, amo a minha família, mas eu não estou em todo momento focada, né, em ser filha, né? Eu tenho meu trabalho, então quando eu vou para o meu trabalho eu não estou focada em ser mãe, mas eu não me esqueço disso, né? Se eu for acessada naquele momento que eu estou lá trabalhando, a prioridade continua sendo os meus filhos naquele momento, mesmo que eu tenha um paciente para atender, né? O meu foco está no paciente, mas se eu preciso de alguma intervenção fora, eu vou estar disponível sim. Então a gente vai tentando, todas as partes são importantes, mas tem alguns pesos diferentes ao longo do dia. Então você precisa pensar nisso ao longo do seu dia, do seu planejamento durante a semana, né? E de repassar isso com a sua família, com seus filhos, né? Eu sempre digo para os meus filhos, eu vou trabalhar, né? Mamãe, você vai sair para trabalhar, né? Eu vou trabalhar, mas em outros momentos, quando eu estou com eles, eu estou integralmente com eles. E se eu vou sair para trabalhar, não é um peso, né? Eu não passo isso para eles que é um peso eu sair, porque eu também sei que tem pessoas que precisam dessas minhas orientações e desse meu atendimento também. Então eu sempre falo que eu vou ajudar outras crianças quando eu saio de casa, né? Eu falo, a mamãe vai lá ajudar outras crianças e outras famílias. Então é você tentar colocar esses pesos todos os dias. Às vezes, hoje vai ser o peso maior cuidar do seu físico se você está doente, né? Você não pode esquecer dele, para que você realmente não precise só focar nele, né? É isso que a gente fala, quando a gente esquece de algo na nossa vida, algum momento esse peso vai ser maior naquilo que você esqueceu. E aí você vai ter que colocar toda a sua energia nisso, mas não quer dizer que você vai estar recuperado, você vai recuperar isso, né? Às vezes você esquece do seu casamento, dos seus relacionamentos, e aí quando você vê, acabou. Não que você seja culpada de acabar um casamento, mas de alguma forma essa parte foi sendo menosprezada ou não dado a devida atenção por você ou pelo seu companheiro ou sua companheira. Então, se você esquece do seu físico uma hora ou outra, ele vai requerer a sua atenção 100%. Então, nós precisamos pensar que todas essas partes são importantes e precisamos ver esses pesos. Segundo ponto, tem minha colinha aqui, não dá para acessar nenhum deles, né? Lembre bem disso, não dá para acessar nenhum desses papéis que você escolheu, desde que seja a sua escolha hoje. Fechou os olhos, observou, não, essas são as minhas escolhas, eu não conseguiria ficar sem nenhum deles, então não dá para acessar algum deles, né? Seja, você pode até ter feito a opção de se separar, porque você não colocou essa opção mais para você, né? Mas se você reconhece isso como algo importante, não dá para imaginar que você passe meses e meses sem pensar no seu casamento, ou que você passa meses e meses sem pensar no seu profissional, ou que você passa meses e meses sem pensar nos seus filhos, ou que você passa meses e meses sem pensar no seu físico. Isso é importante, não dá para você imaginar que mesmo que você coloque os pesos aí, algum pezinho pequeno precisa estar nessa área sim. Terceiro ponto, você
tem que lembrar que você tem uma essência, né? Seja um homem ou mulher, que eu falei que eu vou falar hoje mais fortemente com as mulheres, com as mães que me acompanham, nós temos uma essência e a gente precisa adequar todas essas situações também em ser mulher, no nosso cuidado, o nosso cuidado com a aparência, o nosso cuidado com a nossa saúde, o nosso cuidado com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, né? Isso precisa ser visto, porque eu vejo às vezes a gente dá muito foco e é muito fácil a gente focar na criação de filhos, principalmente em tempos de pandemia, que eles estão tomando a nossa atenção a todo momento. E a gente se perde no nosso tempo de autoconhecimento, o nosso tempo de mulher, né? Do que você criou até hoje enquanto mulher. E aí você vê meio perdido na sua criação de filhos, porque você não passou por esse processo anterior de cuidar da sua essência, né? De cuidar da sua saúde mental, que está muito ligado sim com a dos seus filhos, mas você não é o seu filho e o seu filho não é você, né? Quando os bebezinhos são muito pequenos, eles nascem, a gente fala disso, né? Que parece que eles estão fundidos nessa mãe, em nós, e aí quando a gente se distancia deles, é como se eles fossem morrer até, porque é como se uma parte deles saísse. Mas ao longo do tempo eles vão criando esse distanciamento, sabendo que eles são um indivíduo único e nós também. E a gente tem que observar isso, que nós não estamos fundidos no nosso filho. Mesmo que amamos, isso não deixa, né? Isso não diminui o nosso amor, isso não diminui a importância que eles têm na nossa vida, mas precisamos saber que nós somos um ser único, indivíduos. Nós não estamos fundidos no nosso esposo, nós não estamos fundidos no nosso trabalho, nós não estamos fundidos nos nossos filhos. E às vezes a gente precisa, sabe, cair uma pedrinha aí, sabe assim, às vezes cair alguma coisa, um insight dentro da cabeça, virar uma chave para que a gente possa observar isso, que nós não somos fundidos, nós amamos as pessoas, nós queremos elas perto, mas nós não dependemos, a nossa vida, a nossa essência não depende dessa pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. E se você tem esse sentimento hoje, que você passe por esse momento de reflexão, de autoconhecimento, né? Que às vezes você vai precisar de uma ajuda, não tem problema, tá? Para que isso fique, você ganhe essa autoestima, essa autonomia, né? E você se sinta bem perto das pessoas que você escolheu estar perto, não que você depende de estar perto, tá? E o quarto passo é que a gente precisa pedir ajuda, né? Para que a gente possa dar conta desse equilíbrio, fazer esses pesos diferentes na nossa vida. Se hoje você não tá lá trabalhando, eu tô aqui na live, estou integralmente com vocês, 100% presente, mesmo no online, né? E às vezes eu tô aqui porque alguém está cuidando dos meus filhos, né? O meu esposo está fazendo esse papel e hoje ele consegue me ajudar muito. Me ajudar não, eu sempre falo para ele não me ajuda, né? Ele está fazendo o papel dele de pai, né? E fazendo essa parte enquanto eu estou aqui e consigo estar 100% com vocês. Então, isso só é possível na minha vida, gente, porque tem uma rede de apoio que é quase 100% meu esposo, porque os meus pais não estão aqui perto, a minha sogra e meu sogro também não moram aqui perto, né? A gente não tem creche. Alguns amigos de vez em quando me ajudam e eu sou grato, né, pela vida deles, mas é essa divisão que a gente faz, né, de que a gente tem que lembrar que a gente pode pedir ajuda sim. E eu sei que para as mulheres aí que tá me ouvindo, se você é mãe, tenho certeza que se você não foi trabalhado para isso na sua vida, é muito difícil você pedir ajuda, porque você acha que está atrapalhando a outra, né? Que você vai dar trabalho para outra mãe, que você vai dar trabalho para sua sogra, vai dar trabalho para o seu sogro, porque o seu filho não para, e só você consegue cuidar dele, e que isso diminua na sua vida, tá? As pessoas perto de nós, né? Principalmente aquela pessoa que te fala, né? Que quer, que pode te ajudar, ela pode sim também agir na sua vida. Quando você dá possibilidades para a pessoa te ajudar, você também dá possibilidades dessa pessoa fazer parte da sua história,
né? Então, eu tenho certeza que você ajudaria. Às vezes a gente fala, não, mãe, deixa aqui, deixa uns minutinhos aqui em casa que eu fico com ele enquanto você vai fazer tal coisa. Só que aí, quando a gente pensa de nós deixarmos os nossos filhos, a gente não consegue. Porque a gente tem, às vezes, essa coisa que só nós vamos cuidar, ou só a gente que consegue fazer aquilo, ou que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Ou que vai dar trabalho. Não é trabalho. É você cuidar da sua saúde emocional, você cuidar da sua saúde mental e saber sim que você precisa de ajuda, sim. Isso não te desmerece, isso não tira a sua autoridade, isso não tira a sua importância na vida do seu filho, que você precisa de ajuda, sim. Nós temos várias, é claro que agora em tempo de pandemia diminuiu a nossa rede de apoio, a minha rede de apoio era a escola, meu esposo diminuiu, mas preciso sim dessa ajuda para conseguir equilibrar. Então eu não dou conta, né? São várias organizações que eu faço durante a semana para que eu esteja aqui mentalmente saudável com vocês, podendo participar, elaborar e criar tantas coisas que eu ainda tenho pensado e quero fazer da minha vida, porque a gente precisa pedir ajuda. E às vezes você pode estar aí pensando, mas Maria, eu não tenho ninguém, sou mãe solo, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho sogro, não tenho sogra, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho uma amiga. Você vai precisar então, se você detém todo esses papéis sozinha, você vai precisar de uma ajuda de um especialista, ajuda de um psicólogo, né? Ajuda de um profissional que possa te ajudar, às vezes ajuda de um professor de uma educação física, de um pilates, ajuda de um treino de respiração, de algumas situações que você precisa sim, gente, colocar na sua rotina diária, né, para que você consiga passar por todos esses papéis com saúde mental. Não é dar conta, não tem nada a ver com dar conta, né? Porque dar conta remete perfeição 100%. Não é isso, você lembra que eu falei, os pesos vão ser diferentes. E aí você vai precisar de alguém sim para te ajudar nesse processo, não tire isso, né? Mas eu tenho que dar conta tudo sozinho, fui eu que fiz o filho. Gente, isso foi colocado pra gente, né, que você sim é responsável pelo seu filho, isso não tira a sua responsabilidade, né? Você deixar um dia na semana, 1 hora para você conseguir tomar banho sozinho, você conseguir sair para ir para o mercado, você conseguir ir para um cabeleireiro sozinho, você não deixou de ser responsável pelo seu filho. E por ser responsável pelo seu filho, por isso mesmo é que você cuida da sua saúde emocional e mental, porque você precisa repassar isso para ele. Ele também depende, ele não depende, né? Mas ele está intensamente com você. E se você não está bem, ele também provavelmente não vai ficar bem, né? Então isso isso sim é nossa responsabilidade, né? De que a gente pode pedir para alguém às vezes limpar a nossa casa, porque a gente não está conseguindo, ou no momento que a gente está limpando a casa a gente vai pedir para alguém sair com as crianças, para que a gente consiga fazer isso. Isso é saúde mental, pedir ajuda. E o quinto ponto, que é o último, é que eu sempre digo que assim, ó, quando a gente pensa numa situação passageira, que às vezes vem um sentimento ruim, vem a tristeza, vem o cansaço, vem a vontade de desistir, que você sempre pensa assim, a gente vai dar resposta, a gente não dá resposta, a gente não dá uma resposta, aí como que a gente fala? Deixa eu pensar aqui, que agora fugiu a palavra na minha mente. A gente não vai dar uma resposta integral, final, para algo que é passageiro. A gente, se é um sentimento que você está nesse momento, se essa semana que você não está bem, se você está cansada, descanse. Não desista. Eu falei de não cessar esses papéis porque são importantes para você, de você lembrar disso. Então, se você está cansada, descanse, né? Então, você não pode dar uma opção final para algo que é passageiro. Descansa, retome as suas energias, procure ajuda e você volta. Você não precisa desistir, você precisa às vezes de uma pausa, de um descanso,
de tomar um banho tranquilo, de se alimentar melhor, de procurar um especialista para que você também tenha essa ajuda. É isso. Eu sempre falo para os adolescentes que eu atendo, principalmente os que têm falas, né, de ideação suicida, que quando a gente pensa em tomar um comportamento final para algo que é passageiro, isso é que é difícil, né? Porque esse sentimento, essa dor que vocês estão sentindo agora tende a passar. Ela pode demorar, mas ela passa. E aí a gente não pode acabar com algo, finalizar algo que ainda tem condições de mudança. Sempre pensamos na vida. Eu coloquei lá o Happy Day hoje, a canção, pensando nisso, né? A gente tem lidado com tantas mortes nesse período, mas que a gente celebre a vida. Quando a gente cansa, quando a gente tem dor, quando a gente está cansado, a gente descansa, a gente cuida dessa dor, mas que a gente não desista das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos e da nossa família, tá? E tudo isso você vai ter condições de não desistir se você conseguir colocar esses pesos. E às vezes a sua casa vai ficar suja, porque hoje não é o dia da prioridade da casa, tá bom? Às vezes vai ficar, eu não passo mais roupa faz sei lá quantos anos, né? Não é minha prioridade passar roupa, gente. Então, se vocês verem minhas blusas amassadas, a minha roupa mal passada, não é a minha prioridade por todas as outras coisas, mas você precisa achar o que é a sua prioridade, o que é o seu peso, o que é esse equilíbrio para que você consiga trabalhar com todos esses papéis que você escolheu com saúde mental, saúde emocional. Isso vai fazer a diferença para que você não desista da sua vida, para que você não desista de lutar pelo aquilo que você acredita, pelos seus princípios, pelo seu trabalho, pelo seu filho, pelos seus relacionamentos. Isso é necessário, mas não dá para esquecer que todas essas partes são importantes e não dá para, mas agora chegou a maternidade, a gente esquece das amigas, né? Chegou a maternidade e a gente nunca mais toma um banho direito. Eu falo que lá em casa eu aprendi a trancar a porta do banheiro. Porque no começo eu não conseguia, né? Eu sei que eles gritam, eles chamam, eles me acessam, mas é o meu momento de tomar banho, eu tenho que trancar a porta do banheiro, né? Por causa da Rebeca que vai tentar entrar. Algumas coisas você vai precisar fazer como escolha, e eu falo assim que mãe, gente, a gente tá tão acostumado com o grito e choro dos nossos filhos, que a gente até consegue fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo, mesmo com a criança gritando. Então toma banho, fecha a porta, tranca a porta. Ele vai bater, a não ser que você esteja sozinho em casa, tá? Mas com as crianças maiores pode trancar, que no máximo eles vão ficar batendo na porta. Então que a gente dê essas prioridades, encontre esses equilíbrios. Às vezes você vai ter que anotar algumas dessas prioridades durante a sua semana para que você lembre. E não quer dizer que os seus filhos vão ser desassistidos. Não quer dizer que o seu trabalho vai ser improdutivo, tá? Quando você consegue fazer esse equilíbrio, na hora que você está no trabalho, você é 100% ali, né? Quando você está com seu filho, você também é 100%, porque você já deu o que você precisava lá no seu trabalho também. Não sei vocês que estão aqui online comigo, querem falar alguma coisa, do que vocês têm sentido, se tem passado pela mente de vocês isso de não dar conta, ou de precisar dar conta, se isso tem sido um peso, se tem trazido dor, se tem trazido preocupação e vocês não conseguem organizar a rotina por causa disso. Se vocês quiserem aqui falar um pouquinho sobre isso, eu vou deixar um tempo, porque eu sempre saio muito correndo das lives. E se vocês, enquanto vocês pensam, se vocês querem me escrever, que também não tem problema não querer, tá? Não puder ou não querer. Amanhã a gente continua o nosso desafio 6 horas da manhã, gente. A gente tem uma live especial. Na quarta-feira eu tenho uma live de Tira Dúvidas e na quinta-feira eu vou ter uma live especial com a fonoaudióloga Ana Paula Rosa, para falar um pouquinho de aprendizagem. Como que a gente pode lidar com a frustração dos nossos filhos durante o período de aprendizado? Eu vou postar para vocês, para deixar vocês alerta também. Não vai ser pelo meu Instagram, vai ser pelo dela, então vocês precisam ir lá e acessar o dela também, pelo Facebook dela também.
tá? E aí, na quinta-feira que vem, véspera de feriado, 9 horas da noite, eu coloquei um horário um pouquinho mais tarde para que vocês já consigam estar um pouquinho mais organizadas em casa. A gente vai ter o aulão Disciplina Sem Drama. Então já se prepare, papel e caneta na mão, para que vocês possam anotar alguns pontinhos do livro Disciplina Sem Drama, né, que eu tenho feito grupo de estudos e tem sido muito rico, né? Tem tocado a minha vida no meu dia a dia com os meus filhos, eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Então eu me despeço de vocês, boa segunda-feira, bom descanso. Tá cansado? Descansa, que aí as energias renovam. E se você não sente, gente, que a sua energia renovou no outro dia, procura uma ajuda, tá bom? Beijos, mães, beijos, pais, e amanhã a gente se vê 6 horas da manhã.